A vida de Mateus, um dos maiores nomes da tecnologia e dono de uma empresa de softwares que valia bilhões, era, para a maioria das pessoas, um verdadeiro conto de fadas. Ele tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar: mansões, carros de luxo, jatos particulares e um estilo de vida que faria qualquer um sonhar. No entanto, por trás de toda aquela fachada de sucesso e riqueza, havia um vazio imenso. Aos 30 e poucos anos, ele havia perdido sua esposa em um trágico acidente de carro, deixando-o sozinho para criar a pequena Isadora, uma menina esperançosa e cheia de vida que estava prestes a completar 7 anos. Mateus amava a filha mais do que tudo, mas sentia que o dinheiro e a presença de babás e tutores não eram suficientes para preencher a lacuna que a ausência de uma mãe deixava no coração de Isadora. Ele se preocupava que, com o tempo, uma menina crescesse dependente do dinheiro, sem aprender os valores mais simples e importantes da vida: a compaixão, a empatia e a honestidade sincera. Foi essa preocupação que você plantou uma ideia ousada e arriscada em sua mente. Ele precisava encontrar uma pessoa de verdade, alguém cujo coração não fosse tocado por sua fortuna ou status. Alguém que visse nele e em sua filha apenas 2 almas em necessidade, e não uma oportunidade. A ideia de fingir ser pobre, algo que parecia saído de um filme, começou a tomar forma. Mateus, que não seria fácil e que corria o risco de ser descoberto, mas sentia que era a única maneira de testar a segurança das pessoas em sua forma mais pura. Ele decidiu que não iria para as ruas, pois a pobreza, para ele, era uma situação que não se escolheu, mas uma realidade que se impunha. Então, ele e Isadora se prepararam para um papel. Em vez de se sujarem com terra ou usarem roupas rasgadas, o que poderia parecer solicitado, eles optaram por uma abordagem mais sutil. Mateus vestiu uma calça jeans e uma camiseta simples, um pouco desbotada, e Isadora um vestido de algodão com um pequeno rasgo na barra. Ambos carregavam mochilas modestas, com poucas coisas dentro, e Mateus segurava um cartaz escrito à mão com letras trêmulas, que dizia: "Perdemos tudo em um incêndio. Qualquer ajuda é bem-vinda para recomeçar." O lugar escolhido para o experimento foi a Praça da Sé, no coração de São Paulo, um local por onde passamos milhares de pessoas todos os dias, de todas as classes sociais. Mateus sabia que a praça era um palco da vida real, onde a indiferença e a solidariedade se encontravam a cada minuto. Eles se sentaram em um banco, observando o movimento. A princípio, ninguém parecia notá-los. As pessoas estão passando apressadas, imersas em seus telefones ou em suas próprias preocupações. Alguns olhavam de relacionamento com um ar de desconfiança ou pena, mas a maioria simplesmente os ignorava, como se fossem invisíveis. Isadora, inocente, perguntou ao baixinho: "Papai, por que ninguém nos ajuda?" Mateus, com um nó na garganta, respondeu: "Às vezes as pessoas estão ocupadas demais para ver quem está ao lado, filha. Mas não se preocupe, uma pessoa boa vai aparecer." E ele esperou. E esperou. O tempo parecia se arrastar. A esperança de Mateus começou a diminuir, mas ele se recusava a desistir. E foi em meio a essa maré de indiferença que ela surgiu. Uma moça de cerca de 25 anos, com o cabelo preso em um coque bagunçado e um uniforme de faxineira, parecendo cansada, mas com um brilho gentil nos olhos, caminhava pela praça. Ela parou de repente, observando o cartaz. Mateus pensou que ela o ignoraria, como todos os outros, mas ela não o fez. Seus olhos se fixaram em Isadora, e um ar de profunda tristeza e compaixão conta de sua expressão. A mulher, que se chamava Paula, se movia lentamente, parando a uma distância respeitosa. Isadora, sentindo a aura de espera que emanava dela, irradiava timidamente. Paula retribuiu o sorriso, e aquele gesto simples foi o primeiro raio de sol a tocar o coração de Mateus desde que o experimento havia começado. Paula então se abaixou, ficando na altura de Isadora, e perguntou com uma voz suave: "Vocês estão com fome?" Isadora balançou a cabeça, e Mateus, emocionado, respondeu: "Um pouco." Paula abriu a bolsa e tirou uma pequena marmita, dizendo: "Eu não tenho muito, mas este é o meu almoço. Por favor, fique. Uma criança não pode sentir fome."
Mateus ficou sem palavras. Ele tentou recusar, mas o olhar de Isadora para a marmita o impediu. Paula insistiu, colocando uma marmita no colo de Isadora. A menina abriu o pote e o cheiro de arroz, feijão e bife invadiu o ar. Era uma refeição simples, mas para eles, naquele momento, era a coisa mais preciosa do mundo. A atitude de Paula já era mais do que Mateus poderia esperar. Mas ela não parou por aí. Ela abriu a carteira, revirou todas as moedas e notas que tinha e o contorno com cuidado. Eu tenho R$ 25,50, ela disse, estendendo o dinheiro para Mateus. É tudo o que eu tenho para o resto da semana, mas por favor comece. Pode ajudar com o transporte ou o que vocês precisam, Ren. Mateus sentiu os olhos marejarem. Ele sabia que o dinheiro de Paula era o resultado de seu trabalho árduo, e ela estava abrindo mão de sua segurança financeira para ajudar dois estranhos. Aquele ato de pura generosidade, sem esperar nada em troca, confirmou que ele havia encontrado o que procurava. Ele segurou as mãos dela, que eram ásperas do trabalho, e sentiu uma conexão instantânea. Ele não poderia mentir para uma alma tão pura. Mateus, então, decidiu que precisava fazer as coisas certas. Ele guardou o dinheiro com cuidado e disse a ela, sem que Isadora ouvisse: Meu nome é Mateus, e eu tenho que te contar a verdade. Nós não perdemos nada. Isso é um teste para encontrar um coração como o seu. Não, Mateus, não preciso que eu conte nada. Fique tranquilo. A única verdade que eu preciso saber é que a Isadora e você estão bem. A minha filha, que hoje já é uma moça de 18 anos, foi criada por mim e pelo pai dela com muito carinho. Mesmo a gente sendo simples e sem muita grana. O que eu fiz foi de coração, e não para ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa. Naquele momento, eu só vi uma criança. E eu não poderia deixar essa criança passar fome. É por isso que eu trabalho. E é por isso que eu sempre farei o que estiver ao meu alcance para ajudar o próximo, pois a vida é muito curta para não estendermos a mão a quem precisa. Eu te agradeço, e vou para minha casa. As palavras de Paula continham uma dignidade que Mateus nunca tinha visto antes, o atingiram em cheio. Ele, habituado a lidar com pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro ou poder, estava diante de alguém que, mesmo com tão pouco, o rejeitava por ser quem era. Aquele não era um jogo de aparências ou uma negociação, era uma vida real. Ele a segurou pela mão, impedindo que ela fosse embora. Paula, por favor, me ouve. Eu não quero te ofender. Eu só quero te agradecer de verdade. Você tem um coração que eu nunca vi em toda a minha vida. Você e a Isadora precisam de mim agora. Mas no momento em que tudo o que eu tinha, que era a minha esposa, me deixou, eu perdi o boato da minha vida. Eu não posso deixar você ir embora assim. Ah, a sinceridade na voz de Mateus, a dor visível em seus olhos, fez com que Paula ficasse mais um pouco. Ela olhou para Isadora, que, alheia à tensão do momento, estava começando o almoço que ela havia dado. Foi o olhar da menina, tão puro e confiante, que a convenceu a ficar. E assim, uma história extraordinária começou. Mateus, que agora se apresentou como um empresário que tinha acabado de se mudar para a cidade, chamou Paula para tomar um café. Ele conta mais sobre sua vida, sobre a perda de sua esposa e sobre como ele se sentiu impotente em ser apenas um pai, sem conseguir ser também a mãe que Isadora merecia. Ele não falou sobre sua fortuna, mas sim sobre sua solidão e seu desejo de dar à filha uma família de verdade. Paula, por sua vez, contou sobre sua vida simples, sobre seu trabalho como faxineira em um grande escritório e sobre como ela havia aprendido desde cedo a valorizar as pequenas coisas. Uma conversa fluiu de forma tão natural que os dois mal perceberam o tempo passar. O que era para ser apenas um agradecimento se transformou no primeiro de muitos encontros. Mateus não queria que a relação deles fosse baseada em dinheiro, mas também sabia que não poderia simplesmente deixar Paula voltar à sua vida exaustiva de trabalho, ainda mais sabendo que ela se sacrificaria para dar tudo para o próximo. Então, ele fez uma proposta. Ele a convidou para ser uma espécie de tutora de Isadora, alguém para brincar com ela, levá-la ao parque e simplesmente estar lá, como uma amiga da família. Ele insistiu que o pagamento seria mais justo e que não era um trabalho,
mas sim um acordo entre amigos. Paula, com a condição de que o acordo fosse temporário, aceito. Ela viu a necessidade nos olhos de Mateus e a alegria nos olhos de Isadora, e não teve como dizer não. A partir daquele dia, a rotina de Mateus e Isadora mudou completamente. As tardes no parque com Paula se tornaram a parte favorita do dia da menina. Isadora não apenas se apegou a Paula, como também se tornou uma inspiração para que Mateus tivesse mais contato com a sociedade. Com o passar das semanas, a relação entre Mateus e Paula se aprofundou. Ele se encantava com a forma como ela via o mundo, com simplicidade, mas com uma sabedoria imensa. Ela o ensinou a apreciar as coisas que o dinheiro não pode comprar. Uma tarde de chuva, um sorriso sincero, a beleza de uma flor no jardim. Paula, por sua vez, descobriu um Mateus diferente do milionário que ela havia imaginado. Ele era um homem gentil, carinhoso e profundamente dedicado à filha. Eles passavam horas conversando, e o que começou como uma amizade, aos poucos, foi se transformando em algo mais. Isadora, com sua intuição de criança, vive a mudança. Ela começou a fazer perguntas. Papai, a Paula pode ser minha nova mamãe? Isadora já estava com 7 anos. Aquele tipo de pergunta tocava Mateus de uma forma que ele não conseguia descrever. Ele se sentiu como se 1 milhão de borboletas estivesse voando em seu estômago. Ele estava em um dilema. Ele amava Paula. E ele sabia que Paula o amava também. Mas como ele poderia contar para ela sobre sua riqueza? Como ele poderia fazer isso sem ser rejeitado mais uma vez? A resposta para a pergunta de Isadora era simples, mas o medo de Mateus o impedia de respondê-la. Ele sabia que precisava tomar uma atitude. Ele é muito honesto e muito rápido. Ele não poderia esconder a verdade de Paula para sempre. Ele sabia que se ele não tomasse uma atitude, alguém faria isso por ele. Mas por enquanto, ele apenas aproveitou a presença de Paula em sua vida. Ele passou as manhãs trabalhando, e as tardes com a filha e a mulher que estava conquistando seu coração. Ele a leva para jantar, para passear e para conhecer os lugares mais simples e românticos da cidade. Em um desses encontros, Mateus disse: Paula, eu quero que você saiba que você é a pessoa mais importante da minha vida. Você já parou para pensar que uma pequena atitude de espera pode mudar a vida de uma pessoa? E se fosse com você? Você daria seu almoço para um desconhecido? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias que tocam o coração. O pedido de casamento de Mateus escolheu Paula de surpresa. O coração dela parecia um tambor, batendo tão forte que ela achou que ele podia ouvir. A proposta era tudo o que ela poderia sonhar. Um homem gentil, apaixonado, e um pai maravilhoso para a filha que ela já amava como se fosse sua. Mas algo dentro dela a impede de aceitar imediatamente. Havia uma parte de Mateus que ainda era um mistério, um segredo que ele guardava a 7 chaves. Paula podia sentir que ele era um homem de posse, talvez um empresário bem-sucedido, mas a mentira original, a história do incêndio, ainda a assombrava. Mateus, eu preciso de um tempo para pensar. Ela respondeu com a voz trêmula. Eu te amo. E amo a Isadora com todo o meu coração. Mas ainda tem algo que você não me conta. Eu não posso construir uma vida em cima de uma mentira, por menor que seja. Mateus, com os olhos marejados, a beijou na testa e disse que ele daria o tempo que ela precisasse, mas que a amava e que a esperaria. Os dias seguintes foram um misto de felicidade e ansiedade. A relação entre Mateus e Paula continuou a florescer, mas a questão de sua identidade real pareava sobre eles como uma nuvem pesada. Mateus, na tentativa de mostrar que ele queria uma vida real com ela, começou a introduzi-la em seu círculo social, mas de forma sutil. Ele levou jantares em restaurantes de luxo, onde a trataram com reverência, e apresentou amigos que, sem saber do jogo de Mateus, a trataram com um respeito inesperado. Paula, que era faxineira no escritório de um prédio luxuoso na Faria Lima, ficou chocada ao ver o tipo de pessoas com quem ele se relacionava, mas sempre manteve a compostura e a sua dignidade. O que ela não sabia era que os amigos de Mateus, na verdade,
eram sócios e investidores de sua empresa, e que o tratamento respeitoso era, na verdade, medo. Medo de serem demitidos e de não poderem mais fazer parte do círculo de Mateus. Eles agiam como se tivessem medo dele. Isadora, por sua vez, estava mais feliz do que nunca. Ela se apegou a Paula de uma forma que Mateus nunca tinha visto. Uma menina com sua inocência e sinceridade já a chamava de mamãe na frente de todos, sem se importar com quem estava ouvindo. Mamãe, você pode me contar uma história? Ela pedia, aninhando-se nos braços de Paula. Mamãe, o meu pai é um super-herói, mas você é uma super-heroína de verdade, porque você cuida da gente. Cada palavra da pequena Isadora era uma facada no coração de Mateus, uma lembrança constante de que ele estava vivendo uma farsa e que necessariamente acabaria com aquilo de uma vez por todas. Ele se sentiu como se estivesse treinando a pessoa que ele mais amava no mundo, a pessoa que ele queria ter ao seu lado para o resto da vida. Ele sabia que precisava ser honesto, mas o medo de ser rejeitado era maior do que qualquer outra coisa. Uma noite, durante um jantar, Paula olhou para Mateus e disse: Mateus, eu te amo. Eu amo o homem que você é. Eu amo a forma como você cuida de Isadora. E eu amo a vida que você me deu. Mas eu não posso viver com essa dúvida. Sinto que você ainda esconde algo de mim, e eu não posso me casar com um homem que não é 100% honesto comigo. Me conta a verdade, por favor. Eu preciso saber. A voz de Paula era firme, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Aquela era o ultimato. Mateus sabia que não poderia mais fugir. O que era um teste para encontrar um coração puro se tornou um desafio para ele ser a pessoa mais pura que ele poderia ser. Ele não era mais um milionário, mas sim um homem que primeiro se prova para uma faxineira. Naquele momento ele tomou uma decisão. Ele não iria mais esconder a verdade. Ele iria se abrir, e se ela o rejeitasse, ele saberia que a culpa não era dela. Ele olhou nos olhos de Paula, segurou as mãos dela e disse: Paula, você tem toda a razão. Eu escondi algo de você. Que o que eu fiz foi errado, mas eu espero que você me perdoe. E eu espero que você me dê uma chance de te mostrar quem eu sou de verdade. Paula hesitou por um momento, mas a sinceridade na voz de Mateus a convenceu. Tudo bem, Mateus. Eu vou te encontrar. Mas espero que você me conte tudo. Eu preciso saber. Eu preciso saber se posso confiar em você de novo. Ele a beijou, e naquele beijo, ele prometeu a si mesmo que ele seria a pessoa mais honesta que ele poderia ser. No dia seguinte, Mateus invejou um motorista para buscar Paula. Ele a levou para um salão de beleza e depois para uma loja de roupas. Ele se apresentou com um vestido deslumbrante e a levou para o que parecia ser um jantar romântico em um lugar que ela nunca tinha visto antes. Mas o que ela não sabia era que o lugar não era um restaurante. Era uma casa dele, a sua mansão. A propriedade que ele havia escondido dela por tanto tempo. O carro parou em frente a um portão enorme, de ferro forjado, que se abriu silenciosamente. Paula olhou pela janela e o que viu a deixou sem fôlego. Uma alameda ladeada por árvores perfeitamente simétricas levava a uma mansão que parecia saída de um filme. As luzes da casa brilhavam como estrelas no meio da noite, refletindo na piscina que se estendia na frente da casa. Era a coisa mais linda que ela já tinha visto, mas também a coisa mais assustadora. Um arrepio subiu pela espinha de Paula. Ela sabia que aquele lugar não era um restaurante. Era a casa de alguém, e ela tinha a terrível sensação de que era a casa de Mateus. O motorista abriu a porta para ela, e ela hesitou por um momento, mas a curiosidade e o medo de estar certo a empurraram para fora do carro. Mateus a esperado na entrada, com um sorriso nervoso no rosto. Bem-vinda, ele disse, estendendo a mão para ela. Bem-vinda à minha casa. Paula ficou em silêncio por um momento, tentando analisar a informação. A mansão era gigante, e o interior era ainda mais impressionante. A sala de estar tinha um pé direito duplo, e uma escadaria majestosa levava ao segundo andar. O lugar era decorado com obras de arte e móveis de design que ela só tinha visto em revistas. Ela olhou para Mateus, a imagem dele, com o cabelo desgrenhado e o cartaz de papel na mão, surgiu em sua mente. As duas imagens não se encaixavam. Ela se sentiu uma tola, uma peça em um jogo que ela não entendeu.
Então, isso é tudo verdade? Você é um milionário? Ela perguntou, a voz fraca. Mateus segurou as mãos dela e a levou para a sala de jantar, onde uma mesa imensa estava posta para dois. Ele a sentou em uma das cadeiras e se ajoelhou na frente dela. Paula, eu preciso que você me ouça. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas por favor, deixe-me explicar. Ele começou a contar a história desde o início. A perda de sua esposa, a preocupação com Isadora, a ideia de fazer um teste para encontrar uma pessoa com um coração puro. Ele disse que o dinheiro era inútil se ele não conseguisse encontrar a felicidade. Ele disse que o teste foi para encontrar uma mãe para a filha, e que a sua gentileza, o seu sorriso, a sua simplicidade fizeram com que ele se apaixonasse por ela. Ele disse que cada momento que eles passaram juntos era uma verdade mais pura, e que ele não queria mais mentir para ela. Eu não me importo com sua fortuna, Mateus. O que me machuca é uma mentira. Você me fez acreditar em uma história, e você me fez acreditar que nossa relação era real, quando na verdade era só um experimento. Eu não sou um produto que você pode testar, e sua filha não é um projeto que precisa de uma mãe perfeita. A voz de Paula era uma mistura de dor e decepção. Ela se sentiu usada, manipulada, e o fato de ele ter envolvido a filha dela a machucou ainda mais. Paula, por favor, me desculpe. Eu juro que a nossa relação é real. Eu juro que eu te amo. Eu só não sabia como te contar a verdade. Eu tinha medo de que o meu dinheiro te assustasse. Eu tinha medo de que você me visse como um monstruoso. Mateus, com os olhos cheios de lágrimas, pegou uma pequena caixa de veludo do bolso. Ele abriu e um anel de diamante, que valia uma pequena fortuna, brilhou à luz da sala. Casa comigo, Paula. Me dê a chance de fazer a mulher mais feliz do mundo. De me fazer a pessoa mais feliz do mundo. A proposta, que antes parecia um sonho, agora soava como uma piada de mau gosto. O anel, que deveria ser um símbolo de amor, parecia um símbolo de poder. Um símbolo de que ele poderia comprar tudo, até mesmo um coração. Paula se declarou, voz firme e dignidade intacta. Mateus, eu não sou um brinquedo que você pode comprar. Eu tenho uma vida simples, uma vida honesta. Eu não sou uma faxineira que pode ser comprada com um vestido de grife e um anel de diamante. Mateus tentou impedi-la, mas ela o parou com um gesto. Não, não, Mateus. Não tente me parar. A nossa história não pode ter um final feliz. Não pode ter um final feliz quando começa com uma mentira. Não pode ter um final feliz quando a verdade é tão amarga. Paula saiu da mansão, deixando Mateus sozinho, no meio de uma sala que, mesmo cheia de luxo, parecia vazia. Ela caminhou pela alameda com o vestido de grife e se sentiu a mulher mais pobre do mundo. Pobre de amor, pobre de confiança, pobre de dignidade. Ela esperou um táxi e foi embora, deixando para trás o homem que ela amava, mas que não conseguiu perdoar. A notícia da separação de Mateus e Paula chegou aos ouvidos de Henrique, o pai de Mateus, de forma estranha, mas foi recebido com um rompimento quase palpável. Henrique, um homem de 40 e poucos anos, que havia construído um império no setor de tecnologia, nunca havia aprovado a relação de seu filho com uma mulher de origem humilde. Para ele, a ideia de Mateus se casar com uma faxineira era um escândalo, uma mancha em seu nome e no legado de sua família. Ele via Paula como uma oportunista que usaria Mateus e Isadora para ascender socialmente. Ao saber que o relacionamento já havia terminado, ele decidiu agir para garantir que Paula nunca mais se aproximasse de sua família. Ele não queria apenas que ela ficasse longe, ele queria que ela sentisse na pele o que é o poder de um milionário. Ele queria que ela soubesse qual era o seu lugar e que a sua humildade não fosse nada mais do que uma fachada. Henrique então bolou um plano. Ele usou seu nome, ou melhor, um nome falso, para contratar uma agência de empregos para encontrar uma faxineira de confiança. Ele ligou para o seu braço direito, um homem de confiança chamado Gilberto, e o instruiu a fazer um anúncio para uma faxineira que faria a limpeza de sua mansão, mas que deveria ser tratado de forma ríspida, humilhante, e que o salário deveria ser mais do que justo, para que ela não tivesse como recusa. Ele queria que a faxineira sentisse que a sua vida,
a sua carreira, a sua dignidade, estava em suas mãos. O plano funcionou perfeitamente. Paula, que estava com o coração partido e precisava de dinheiro para sobreviver, já que havia largado seu emprego de faxineira, viu o anúncio e se interessou. O salário era mais do que ela sonhava, e o local era uma mansão na região dos Jardins, uma área nobre de São Paulo. Ela sentiu que aquela era a sua chance de recomeçar. Ela ligou para a agência, agendou uma entrevista e conseguiu o emprego. Ela mal sabia que, ao aceitar o emprego, ela estava entrando na toca do leão, e que o leão era o pai de Mateus, o homem que havia planejado a sua humilhação. A propriedade de Henrique era ainda maior e mais luxuosa do que a de Mateus. A primeira coisa que Paula notou foi que a casa era repleta de seguranças. Ela se sentiu intimidada, mas precisava de dinheiro e impulsão. Ela foi recebida por um homem que foi apresentado como Seu Geraldo, o zelador da mansão. O homem, na verdade, era Henrique, disfarçado de zelador. Ele aplicou de forma seca e tratou com um tom de superioridade que a incomodou. Olha, aqui o trabalho é difícil. Você vai ter que limpar tudo. Cada canto, cada detalhe, eu não aceito o erro. Paula, que era uma profissional, aceitou o desafio. Mas o que ela não esperava era o tratamento humilhante que ela receberia. Seu Geraldo seguiu por toda a casa, apontando cada mancha, cada grão de poeira e fazendo refazer o trabalho várias vezes. Você acha que isso está limpo? Isso é um trabalho de porco. Eu quero que você use um pano novo e que você limpe de novo. Ele forçou o trabalho até a exaustão e humilhou na frente dos outros trabalhadores. A cada dia, Paula sentia que sua dignidade se desintegraria. Ela se sentiu como se estivesse em um inferno e que o diabo era o Seu Geraldo. Ela pensou em desistir, mas a necessidade de dinheiro e o orgulho a impediam. Ela não queria dar o gosto da vitória para o homem que estava humilhando. A única coisa que a confortava era que ela não estivesse sozinha. Ela havia feito amizade com os outros empregados da casa, que a tratavam com carinho e que a ajudavam a esconder o seu sofrimento. Mas a humilhação contínua. Em um dia, Seu Geraldo a chamou de inútil e a humilhou na frente de todos os trabalhadores da casa. Paula, que sempre foi uma mulher forte e digna, desabou em lágrimas. Ela se sentiu uma prisioneira, uma escrava, uma mulher que não tinha mais o direito de ser feliz. Ela chorou em silêncio e se disse por que ela estava passando por aquilo. Enquanto isso, Mateus, que estava com o coração partido, tentou ligar para Paula várias vezes. Ele ligou para os amigos, para a família, para todos que pudessem ter o contato dela. Mas ele não conseguiu encontrá-la. Ele se sentia culpado, e a culpa o consumia. Ele não sabia o que fazer. E ele não sabia como reverter a situação. Ele sabia que a mentira o havia custado o amor de sua vida, e que ele não tinha mais nada a perder. Ele só não sabia que a mulher que ele amava estava sendo humilhada pelo seu próprio pai. A humilhação psicológica imposta por Seu Geraldo se aprofundou. Ele não se contentava mais em apenas criticar a limpeza de Paula. Agora, suas táticas eram mais sutis, mais cruéis, projetadas para atingir o orgulho da mulher que ele considerava uma ameaça. Em um dia, ele a fez limpar a mesma vidraça por horas, mesmo ela estando impecável. Não está bom, moça. Você tem que enxergar a perfeição, algo que as pessoas como você não entendem. Em outro, ele foi forçado a usar uma vassoura com cerdas quebradas, rindo ao vê-la lutar para varrer a sujeira. Em cada tarefa, ele fazia comentários venenosos, planejados de instruções. A diferença entre um trabalhador e um parasita é a atenção aos detalhes. Não se contente com o mínimo, ou você nunca sairá do lixo de onde veio. A intenção era clara. Ele queria esmagar o espírito de Paula, fazer com que ela se sentisse inútil e sem valor, uma mera peça substituta em sua mansão gigante. Paula, uma mulher que sempre se orgulha de seu trabalho e de sua dignidade, sente o peso da humilhação. Ela se perguntou se estava realmente tão errada, se sua espera era apenas uma ilusão. O tratamento de Seu Geraldo fez duvidar de si mesmo, de suas habilidades e de sua própria essência. Ela chorava em silêncio no final do dia, escondida dos outros trabalhadores. A necessidade de dinheiro era real,
mas a dor de ser tratada como um nada era insuportável. Ela sentiu que estava perdendo sua identidade, tornando-se apenas uma faxineira que merecia ser humilhada. A ironia era cruel. Ela estava sendo castigada por um homem que ela nem conhecia. Tudo porque ela havia amado o filho dele de forma genuína. Em sua rotina de limpeza, Paula se deparou com a biblioteca da mansão. O quarto, que era o local onde Henrique passava mais tempo, estava bagunçado. Ele havia espalhado fotos e documentos por todos os lados, talvez como uma forma de testá-la. Paula, com cuidado, começou a arrumar tudo. Ela pegou um porta-retrato e o limpou. Foi então que ela congelou. Na foto era Mateus. Ele estava sorrindo, com a pequena Isadora em seu colo. A foto era de uma viagem recente, com Mateus usando a mesma camiseta que ele usou no dia em que eles se conheceram. Na parte de trás da foto estava escrito: Mateus e Isadora, nossos amores. Paula, confusa, guardou a foto e continuou o seu trabalho, mas a imagem de Mateus em sua cabeça a deixou inquieta. Aquela não era uma coincidência. Ela sentiu que algo estava errado, mas sua mente, exausta, não conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça. Isadora, que visitou o avô com frequência, também percebeu que havia algo de errado. Ela sentia que a tristeza de seu pai, Mateus, tinha algo a ver com a ausência de Paula. A menina não entendeu o porquê de seu Geraldo tratar a faxineira de forma tão ríspida, e espera que ela sinta por Paula a fazia se sentir mal por ver sua amiga sofrer. Isadora, com sua intuição de criança, decidiu que ela faria alguma coisa para ajudar. Ela não sabia o quê, mas sabia que não podia ficar parada. Um dia, Isadora, que estava brincando no jardim, se deparou com Paula. A menina, com um sorriso no rosto, correu e abraçou. Mamãe, eu senti a sua falta. Paula, que estava em choque, um abraço de volta, com lágrimas nos olhos. Ela não podia acreditar que a menina chamava de mamãe. O que você está fazendo aqui, meu amor? Isadora, com a voz embargada, respondeu. Eu vim visitar o vovô. E você? O que você está fazendo aqui? Paula, que não sabia o que dizer, disse que ela estava trabalhando. Uma menina que não sabia o que era trabalhar, a abraçou e disse que a amava. Naquele momento, Henrique, que estava em sua sala, viu a cena. Ele correu para o jardim e esclareceu para Paula. O que você está fazendo? Não toque na minha rede. Você está contaminando ela com a sua pobreza. A humilhação pública na frente da criança que ela amava foi o ponto final para Paula. Ela não poderia mais aguentar. O grito de Henrique, cheio de raiva e desprezo, a machucou mais do que qualquer outra coisa. Ela se sentiu uma prisioneira, uma escrava, uma mulher que não tinha mais o direito de ser feliz. Ela se declarou, limpou as lágrimas e olhou para Henrique com um olhar de pura raiva. Eu não sei quem você é, mas eu não vou mais trabalhar aqui. Eu não vou mais deixar você me humilhar. Eu não sou uma faxineira. Eu sou uma mulher que merece respeito. E a sua neta, que tem um coração puro, me ensinou mais sobre a vida do que você jamais vai aprender. Ela se virou e correu para a saída, deixando Henrique em choque. Desesperada e humilhada, Paula fugiu da mansão de Henrique com a cena do jardim e o rosto de Isadora assombrando-a. Ela se sentia traída e usada. Em casa, chorou até não ter mais lágrimas, mas a dor se transformou em uma determinação inabalável de lutar pelo seu respeito. Mateus, desesperado, procurou por Paula por toda parte. Motivado pela dor da filha, que sentia falta da mamãe, ele usou todos os recursos para encontrá-la. Ao chegar ao apartamento, foi recebido com a raiva de Paula. O que você quer, Mateus? Você não acha que já me machucou o suficiente? Ela questionou. Paula revelou a ele que o pai dele a havia humilhado, contratando-a como faxineira para tratá-la como lixo e dizendo que pessoas como ela não entendiam de perfeição. Chocado, Mateus sentiu o ódio crescer. Seu próprio pai, o homem que ele respeitava, era o responsável por toda a dor de Paula. Uma pequena heroína mudou o curso da história. Isadora, com seu tablet, se aproximou de Mateus. A menina havia gravado uma conversa de seu avô com Gilberto, braço direito de Mateus. O áudio revelou o plano de Henrique. Eu contratei a faxineira para o meu projeto de vingança.
Eu vou humilhar ela até ela desistir de vez. Ao ouvir a gravação, Paula entendeu tudo. O zelador que a humilhava era o pai de Mateus. Ao mesmo tempo que se sentiu uma tola, ela sentiu-se uma guerreira, pois não havia desistido. Mateus, por sua vez, sentiu-se um completo idiota por ter duvidado dela. O ódio por seu pai o consumia, mas Paula o confortou, dizendo que ele também era uma vítima. Ela o abraçou e disse: "Nós temos a prova de que ele nos manipulou. Agora vamos lutar contra ele, juntos." Mateus se sentiu aliviado. Eles não estavam mais sozinhos. A história não era mais sobre um milionário e uma faxineira, mas sobre dois amantes lutando por sua dignidade e amor. Com a verdade exposta, Paula e Mateus se abraçaram. A gravação de Isadora, uma prova irrefutável da manipulação de Henrique, reacendeu a confiança entre eles. Mateus, emocionado, pediu Paula em casamento novamente, reafirmando seu amor e o desejo de ter uma família com ela e Isadora. Paula aceitou, e o anel, que antes parecia um símbolo de poder, agora representava amor, redenção e esperança. Decididos a se casar o mais rápido possível, a notícia chegou a Henrique. Consumido pela fúria, ele não podia permitir que seu filho se casasse com uma faxineira. Ele instruiu seu braço direito, Gilberto, a usar todos os recursos da empresa para sabotar o casamento. O plano era criar um atestado de antecedentes criminais falso, acusando Paula de fraude, para que Mateus e os convidados a vissem como uma criminosa. O grande dia chegou. Paula estava deslumbrante, e Mateus esperava no altar, com a felicidade estampada nos olhos. A cerimônia estava prestes a começar quando Henrique, com um sorriso malicioso e ódio nos olhos, invadiu o jardim. Ele se aproximou do altar e, diante de todos, declarou: "Eu tenho uma objeção." Entregando um envelope a Mateus, Henrique o acusou de estar se casando com uma golpista que o estava enganando. Mateus, chocado e com o coração partido, viu a dor no rosto de Paula. A cena era um pesadelo. Os convidados estavam em choque. E Mateus, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou ao pai por que ele estava fazendo aquilo. A felicidade que parecia tão certa foi brutalmente destruída. O tão esperado casamento de Mateus e Paula se transformou em um cenário de caos e vergonha. Com um sorriso vitorioso no rosto, Henrique, pai de Mateus, interrompeu a cerimônia, brandindo um atestado e acusando Paula de ser uma criminosa interessada no dinheiro da família. Os murmúrios se espalharam entre os convidados, que lançaram olhares desconfiados para a noiva. Mateus, com o coração partido, defendeu Paula, afirmando que confiava nela. No entanto, a humilhação pública já havia se instalado. Paula se sentiu impotente, seu sonho de um final feliz se esvaindo diante de todos. A reviravolta veio de onde menos se esperava. A pequena Isadora, filha de Mateus, se aproximou do pai. Com seu tablet nas mãos, ela conectou o dispositivo ao sistema de som, e a voz de Henrique ecoou por todo o jardim, revelando seu plano de vingança contra Paula. A gravação expôs a maldade do pai de Mateus, mostrando que a sua intenção era humilhá-la para que ela desistisse do casamento. O rosto de Henrique se tornou uma máscara de choque, vergonha e fúria. Aquele que tanto queria controlar a vida do filho foi derrotado por uma criança. Derrotado e humilhado, ele saiu do casamento sem dizer uma palavra. A atmosfera do casamento mudou completamente. Os olhares de desconfiança se tornaram de respeito e admiração. O padre, que havia interrompido a cerimônia, retomou a celebração, e Mateus e Paula finalmente se tornaram marido e mulher. O beijo de selamento foi mais do que um beijo. Foi um beijo de perdão, de amor e de esperança. Anos se passaram e o casal, que agora tinha um filho, Gabriel, continuava vivendo feliz. A história de superação de Paula se tornou uma inspiração. Ela utilizou a fortuna do marido para criar uma fundação para ajudar vítimas de bullying, humilhação e abuso psicológico. Ela se tornou uma líder e ativista. Mateus, por sua vez, se tornou um pai amoroso e dedicado. A história deles, a da faxineira e do milionário, é a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, por mais difícil que ele seja. Se a história de Mateus e Paula tocou o seu coração,
Deixe a sua história aqui nos comentários. Compartilhe o que você aprendeu com essa história e o que você faria se estivesse no lugar deles. E se você quiser continuar acompanhando as nossas histórias que tocam o coração, não se esqueça de se inscrever no canal.